Você sabe qual a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica? A pergunta que a gente pode se fazer é se os evangélicos tiraram os livros da Bíblia ou se os católicos acrescentaram livros na Bíblia. Aqui eu já quero deixar para vocês uma lista da diferença dos livros que existe na Bíblia católica, mas não existe na Bíblia evangélica. Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus e adições em Esther e Daniel. E para a gente saber dessa diferença, a gente precisa entender um pouquinho da história de como que isso foi construído. O primeiro passo é entender que o cânon judeu tem apenas 22 livros. Cânon é simplesmente a relação dos livros entendidos como sendo sagrados. Então, a Torá, os profetas e os escritos. A gente tem a divisão em 3 partes. Então, as citações de Jesus e dos apóstolos que são feitas ao Antigo Testamento são necessariamente citações que entendem um cânon judeu dividido em 3 partes. Então, a gente tem a Torá, que é a lei, o Pentateuco, simbolizado por Moisés, nesse texto de 24:44 de Lucas. A gente tem profetas e o livro de Salmos como sendo o representante dos escritos. Então percebe que existe uma divisão sempre em 3 partes. Sempre que existe essa citação, é do cânon judeu que eles estão falando. Agora você pode me perguntar, por que 22 livros? São exatamente os mesmos 22 livros que a Bíblia evangélica tem. Só que quando a gente vai falar dos profetas, ele é contado como um livro apenas, e Esdras e Neemias também da mesma forma. Então a gente vai ter todos esses mesmos livros, mas organizados e contados de uma forma diferente. Tendo entendido sobre o cânon judeu, agora sim você pode entender a diferença entre o cânon, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. O segundo passo é entender sobre a Septuaginta. 250 anos antes de Cristo, o grego era a língua dominante, predominante em toda aquela região. Então, entendeu-se que os escritos feitos em hebraicos precisavam ser traduzidos para a língua que era a língua mais falada, mais lida, mais conhecida. E quando esses textos são traduzidos para o grego, existe então esse acréscimo dos livros que a gente chama deuterocanônicos. Deutero vem de segundo, né? Então, como se fosse uma segunda lista de livros que não são considerados inspirados, no caso, nem pelos judeus, nem pelos protestantes. Nesse ponto, que a gente precisa ver que os principais nomes chamados de pais da igreja, Eusébio, Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Basílio o Grande, Gregório Nazianzo, eles afirmavam que o cânon bíblico apenas tinha 22 livros como o cânon judaico, diferente da Septuaginta, que tinha todos esses acréscimos posteriores. O problema começa a se agravar ainda mais quando Jerônimo, um dos grandes nomes, um dos grandes teólogos estudiosos, a pedido de um rei, a pedido de um governante, ele traduz os textos que estavam em grego para o latim. E quando ele traduz para o latim, ele mantém os apócrifos. Mas note bem que ele coloca uma nota introdutória dizendo que esses livros não eram aceitos pelos judeus e também não eram aceitos por muitos dos pais da igreja primitiva. Então, Jerônimo, apesar de ter traduzido esses livros, ele deixa ainda mais claro, ele confirma que os livros a serem seguidos continuavam a ser os mesmos 22 livros do cânon judaico. Chegando à Reforma Protestante em 1534, Lutero agora traduz a Bíblia para o alemão. Então, quais são as possibilidades? A gente tem a tradução para o latim, a gente tem a tradução no grego e agora Lutero pega e traduz para o alemão. Ao traduzir para o alemão, ele entende, seguindo a tradição do cânon judaico e de outros inúmeros grandes teólogos, ele entende que os livros apócrifos não deveriam fazer parte dessa nova tradução. E aqui então a gente tem a formatação da Bíblia protestante como a gente conhece hoje, dos 66 livros.
Muito se fala do concílio de Jamnia que aconteceu em 90 depois de Cristo. Esse grupo se reuniu, curiosamente, sobre uma controvérsia que existia sobre o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Eram considerados os livros das mãos sujas. Eles ainda tinham dúvidas se esses livros realmente eram sagrados ou não. Então esse grupo de homens se reuniu e ficou determinado aquilo que a tradição anterior já confirmava, os mesmos 22. Então esse concílio não veio trazer novidade, foi reparar uma dúvida que tinha crescido no meio daquela comunidade acadêmica. O movimento de Lutero, então, vai na direção tanto da tradição judaica, que nos oferece 22 livros sagrados, quanto da tradição cristã inicial, que nos apresenta um cânon com 66 livros. E, finalmente, nós temos o Concílio de Trento, que aconteceu do ano de 1545 a 1564, quando a Igreja Católica, então, dá uma resposta à Reforma Protestante, oficializando e inserindo os livros apócrifos dentro do cânon católico. Se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, clica aqui no link de baixo e venha conhecer o nosso curso em Formação em Teologia. Espero por você.